Manuel Paiva, com imagem no YouTube da CBN Amazônia. Bom dia. Bom dia, Klaus. Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes da CBN. Que prazer Vamos estar com lá. você, Klaus. Igualmente, prazer é todo meu falar com você. Bom, o que fazer para melhorar a curto e longo prazo a mobilidade urbana em Manaus? Traz para a gente um pouco do que você preparou de material para os nossos ouvintes. Olha, Klaus, é uma matéria que não é fácil, não é simples. Ela não representa nenhum passe de mágica, não tem nenhuma fórmula secreta, mas na realidade ela precisa de algumas dosagens de boa vontade política, para que primeiramente a gente tenha que um dos pontos fundamentais quando a gente fala nisso na realidade nós temos que melhorar o transporte público de passageiros, Klaus. Não existe nenhuma solução que não passe por isso. Isso quer dizer que nós temos que priorizar a operação do transporte coletivo urbano para que nós possamos aumentar a sua velocidade comercial, para que nós possamos conseguir diminuir o tempo de espera e o tempo de viagem dos passageiros, para que nós possamos diminuir os custos operacionais do sistema, para que nós possamos provocar um conforto, uma confiabilidade, uma segurança para todo o usuário do sistema de transporte por ônibus. Isso, uma das medidas mais simples e mais imediatas e mais baratas seria a operação das faixas ou pistas exclusivas do ônibus, para que em Manaus nós possamos conseguir esses dados que nós conseguimos listar. Na realidade, nós temos que melhorar o atendimento, Cláudio, daquelas vias alimentadoras, das linhas alimentadoras nos bairros mais distantes. É aquele morador que mora no extremo da cidade para ele chegar no terminal de integração. Normalmente ele leva mais de 2 horas esperando o ônibus alimentador para levá-lo de sua casa até o terminal de integração, né? Nós temos também, Cláudio, que olhar um pouco para os terminais de integração. A própria rede amazônica, a CBN, identificou já há um mês atrás que os nossos terminais eles precisam ser bem tratados. E vocês colocou muito bem, Klaus. Não num processo de se fazer anualmente ou 2 vezes ao ano uma reforma geral, mas se fazer a manutenção básica da iluminação, do banheiro funcionando, do sistema de informação, da pista que precisa ser mantida, né? Nós temos que efetivamente dar uma prioridade nesses terminais de integração, principalmente, Klaus, nas zonas oeste, leste e aquela área do polo industrial de Manaus. Uhum. Klaus, outro ponto também fundamental seria nós melhorarmos a segurança viária. Manaus é campeã de acidentes de trânsito. Nós perdemos muitas vidas no decorrer, no fluxo, na movimentação de veículos, de motocicletas, de veículos de carga, de veículos do automóvel particular, né? Nós precisamos urgentemente nós diminuirmos esses índices fatais de pessoas que morrem no trânsito e pessoas que ficam lesionadas, né? Nós temos que efetivamente, Klaus, hoje, Manaus já tem mais de 30% da sua frota, ela é composta de motocicletas, né? Na realidade, nós temos que priorizar uma operação viária para esse tipo de modal, assim como do transporte coletivo urbano, né? Como São Paulo adotou a faixa azul das motocicletas. Lá, o índice de mortalidade diminuiu a 0. O número de acidentes diminuiu mais de 90% nos trechos implantados. Ou seja, é uma experiência brasileira, uma experiência nossa local, numa cidade onde também
a frota de motocicletas é a segunda que circula na capital paulista. Não é? Então, essa é uma metodologia que nós temos que adotar imediatamente. Paralelamente a isso, Cláudio, para que nós possamos melhorar a segurança viária, nós temos que envolver o terceiro setor. O terceiro setor são as entidades industriais, comerciais, Centro das Indústrias, Federação das Indústrias, né? As federações de transporte do Norte, as federações da indústria, para que se envolva num processo de educação, orientação, formação e requalificação de motoristas, para conscientizar a população como um todo que o processo educativo, o processo de formação é efetivamente prioridade para isso. Cláudio, nós temos que também, nós não podemos efetivamente deixar o pedestre de lado, né? O pedestre que em Manaus, na nossa capital, ele representa quase 29% das pessoas caminhando a pé diariamente. Eles são as principais e primeiras vítimas nos acidentes de trânsito, para que eles sofrem isso ao atravessar uma via. Nós temos que colocar mais passarelas, nós temos que colocar faixas iluminadas de trânsito, nós temos que sinalizar melhor, nós temos que proteger mais essa figura que é a mais frágil em toda a cadeia de mobilidade. E o pedestre, juntamente com o ciclista, são exatamente as duas categorias mais vulneráveis para sofrer o acidente de trânsito na briga diária contra o automóvel. Nós também não podemos esquecer, Cláudio, que investir em tecnologia, né? A tecnologia hoje ela é utilizada em qualquer lugar do mundo para que a velocidade seja controlada, para que seja monitorado o fluxo de veículos, para que seja medido o que se precisa ajustar na concepção do tempo e dos semáforos, para que nós possamos efetivamente fiscalizar, monitorar, acompanhar os corredores e as faixas exclusivas de ônibus, isso numa maneira mais objetiva, científica, numa adoção da tecnologia que ela serve para controlar o transporte, o trânsito, o comportamento dos motoristas, e nós possamos dizer aquilo, Cláudio, que monitoramento sem punição, sem fiscalização, não pode ser considerado como monitoramento. É preciso que nós atuemos de uma maneira muito objetiva, né? Essas medidas, Cláudio, são as medidas que nós dizemos assim a pequeno prazo e a médio prazo. A longo prazo, nós temos que continuar batalhando aquilo que é um mantra, não é? O planejamento urbano, com o controle do uso e da ocupação do solo, que precisa priorizar esse uso e ocupação do solo, priorizar para o interesse coletivo, não para o interesse individual, não para o interesse de pequeno grupo. O transporte, essa questão do controle urbanístico, como nós ocupamos a cidade, ela tem que buscar o bem-estar da população, não dos grandes conglomerados, daqueles interesses que muitas vezes sobrepõem a quem mora na barreira, a quem mora no extremo da cidade, a quem mora no fundo do vale e que precisa efetivamente de uma melhor moradia, precisa de um melhor transporte, de um melhor serviço social, né? Nós temos que ter um programa muito claro, Cláudio, de investimentos prioritários para nós ampliarmos o nosso sistema viário, que é limitado, que ele é utilizado de uma maneira generalizada, né? Não é dado prioridade. Nós precisamos investir na ampliação desse sistema, além de um programa muito correto de conservação desse sistema viário. Por exemplo, Cláudio, é importante se asfaltar a cidade, mas também é tão importante quanto fazer a sinalização horizontal, a sinalização vertical,
a sinalização semafórica, fazer o trânsito comunitário, fazer o trânsito não só nos grandes corredores, sinalizar não só nos grandes corredores, mas nas pequenas vias, nos bairros, nos conjuntos, é onde lá existem o trânsito diário que precisa ser, na realidade, ele precisa ser dominado. E, finalmente, uma última medida de a longo prazo, Cláudio. Nós precisamos efetivamente pensar num novo modal para o transporte urbano de Manaus, né? Nós nunca tínhamos tocado especificamente nisso, Cláudio, mas hoje, a partir de agora, nós defendemos que a modalidade do ônibus em si, ele é finito, ele é limitado. Nós temos que ter uma solução de transporte de massa para a cidade de Manaus. Quando nós falamos de transporte de massa, nós temos que ter ou sob trilho, num modal elétrico, ele precisa ser implementado para que a população tenha um ponto de referência para melhorar o seu conforto, as ofertas das viagens, para que, Cláudio, nós possamos unificar... Sem dúvida. Nós precisamos unificar, Cláudio, hoje, o distrito industrial, o nosso polo industrial. Ele é servido por 2.000 veículos que fazem as viagens dos nossos trabalhadores do polo industrial diariamente. Enquanto o sistema de transporte urbano convencional, se nós somarmos o transporte coletivo da tarifa única de R$ 3,80, mais o executivo, mais o alternativo, eles não chegam a 1.500 ônibus. Ou seja, nós temos mais ônibus servidos ao distrito do que propriamente a população como um todo. Nós precisamos de um modal que possa unificar esse sistema de atendimento, integrá-lo, por exemplo, Cláudio, ao transporte hidroviário de passageiros, ao transporte, a um Isso modal... é extremamente importante, né, Manuel Paiva? É algo que a gente vai pontuar, sem sombra de dúvidas. A gente vai voltar a falar sobre isso na próxima terça-feira, algo que é extremamente importante a todos nós, inclusive os ouvintes até refletem sobre isso aqui, viu? Um grande abraço para você e bom dia. Um forte abraço, Cláudio, e aos senhores ouvintes também. Um forte abraço. 8h24, preciso chamar o intervalo. Volto já.